Em reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente Lula falou em responsabilidade fiscal e autorizou o corte de mais de 25 bilhões de reais no orçamento. Mais informações com André Anelli. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a diretoria do Banco Central tem autonomia para atuar no câmbio como entender conveniente e que não existe orientação contrária dentro do governo. Essas declarações foram dadas em entrevista aqui no Palácio do Planalto, depois do lançamento do Plano Safra para a Agricultura Familiar. Nessa mesma ocasião, o ministro disse acreditar que o dólar vai se acomodar e também que a responsabilidade fiscal é um compromisso de vida pública do presidente da República. Logo depois desse discurso, o ministro deu novas manifestações após o fechamento do mercado financeiro. Haddad afirmou de forma bem rápida que o resultado se deve também aos discursos de garantia do controle das contas públicas e de não interferência no Banco Central. Já tenho falado disso, né? Comunicação bem feita melhora tudo. Esse foi apenas um dos discursos do ministro Fernando Haddad, que teve pelo menos 2 reuniões com o presidente da República que debateram a alta do dólar. O último encontro aconteceu no final da tarde, aqui no Palácio do Planalto, com a presença de outros ministros, como Simone Tebet, do Planejamento, e Rui Costa, da Casa Civil. Esse encontro também debateu a política fiscal do governo. Segundo Haddad, o presidente da República atendeu os apelos do mercado financeiro e autorizou o enxugamento de 25 bilhões e 900 milhões de reais nas contas públicas. Então, esse número já está consolidado pelos próprios ministérios. Algumas dessas medidas do orçamento de 25 podem vir a ser antecipadas, né? À luz do que a Receita Federal e o Tesouro e a Secretaria de Orçamento Federal nos apresentem como necessidade de bloqueio ou contingenciamento agora no dia 22 de julho. Então isso também é uma determinação do presidente. E nós combinemos os dois elementos para cumprir o arcabouço em 2024 e garantir o orçamento equilibrado de 2025. Horas antes, pela manhã, Haddad já havia se reunido com o presidente da República num encontro fora da agenda na residência oficial, o Palácio da Alvorada. Após esse encontro, o chefe do Executivo baixou o tom em relação às críticas à autonomia do Banco Central e reafirmou o comprometimento com o controle das contas públicas. Durante o lançamento do Plano Safra, o presidente já deu uma amostra do discurso moderado quando afirmou que o governo não joga dinheiro fora. O aceno do presidente da República vai na contramão das próprias falas recentes em que ele chegou a colocar em dúvida a necessidade de contenção de despesas. Na quarta-feira da semana passada, ele afirmou que ainda avaliava se era necessário efetivamente cortar gastos. De Brasília, André Anelli. Agora análises de Alan Gani, que está de volta. Bom dia, Gani. Bom dia, Lívia. Vamos lá. Em termos de comunicação, pelo menos, você acredita que, com essas mensagens de ontem, o governo realmente disse o que o mercado queria e até precisava ouvir? Uma forma de reforçar o compromisso com a responsabilidade fiscal, haverá cortes para se respeitar o arcabouço fiscal, não haverá mudança na regra fiscal, tudo isso o mercado precisava ouvir? Precisava, tanto é que o dólar caiu, a bolsa também operou em alta. Então, o mercado ele não quer saber de interferência no Banco Central, de reduzir a taxa de juros na canetada, mesmo com a inflação piorando. O mercado quer uma sinalização concreta de responsabilidade fiscal, de contingenciamento de gastos, caso não bata a meta. Enfim, então, todo o discurso ontem foi nesse sentido. E aí deu uma acalmada no mercado. Se isso vai se transformar em realidade, é uma outra história. Mas, por hora, o mercado tranquilizou e provavelmente a equipe econômica chegou para o presidente Lula e disse: olha, essas falas não contribuem em nada, porque simplesmente o mercado vai reagir com piora das expectativas, isso vai para o preço dos ativos, bolsa cai, juros futuros sobem, dólar sobe e você não vai conseguir controlar isso. O problema é que a piora dessas variáveis de mercado financeiro, Lívia, tem efeito na economia real.
A alta do dólar pega na inflação, a alta dos juros futuros prejudica a atividade econômica e depois quem vai ser responsabilizado? O próprio governo. Então, talvez o presidente Lula entendeu o recado da equipe econômica e aí botaram a bola no chão e tranquilizaram por hora o mercado. É bom a gente falar que a culpa não é só do que fala o Lula, é toda uma política econômica que está sendo desempenhada pelo governo. Tanto é que ontem você trouxe a informação agora há pouco sobre os dados de emprego que foram divulgados lá nos Estados Unidos, né? E que mostraram que pode estar havendo uma desaceleração na economia americana. Houve reação negativa do dólar globalmente, não só aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil tem esse ingrediente a mais fiscal, né? Até porque, né, eu fiz um seguinte estudo, até já citei, que uma das variáveis que afeta o câmbio é o diferencial de taxas de juros entre os países. Então, os juros aqui, evidentemente, é mais alto do que os Estados Unidos, e quanto mais alto ele fica em relação aos Estados Unidos, mais incentivo para investir no Brasil. E tem um papo que o dólar está subindo porque os juros lá fora estão muito atrativos. Então, eu botei na planilha e fiz o estudo. E, na verdade, o diferencial de taxas de juros tem subido. Ou seja, os juros no Brasil têm subido mais do que os juros nos Estados Unidos. Estou falando dos juros de mercado, não taxa Selic ou Fed Fund Rate. Isso significa que o mercado brasileiro de renda fixa está mais atrativo que o mercado americano. Portanto, era para o dólar estar caindo e não o movimento contrário. Então, isso a gente conclui que, basicamente, a piora do dólar tem a ver com as expectativas. E aí, muito ligadas às falas do presidente. Muito obrigada, Gana. Até já.